muitas pessoas acham que alta performance é só para quem quer ser atleta, seja amador ou profissional. Não. Alta performance é você fazer do melhor jeito, no menor tempo possível, e obter o melhor resultado possível. Isso é alta performance, qualquer coisa na vida. E na atividade física não poderia ser diferente. Então, alta performance é para todos, iniciante, intermediário, ou avançado, ou super avançado. Então, vamos lá, vou dar algumas dicas rápidas, né? Sem se aprofundar muito. Então, vamos lá. Primeiramente, ajuste das máquinas, né? Quando você não ajusta a máquina adequadamente, você pode, primeiramente, é mais grave, obter lesão. Em segundo lugar, não extrair o melhor do exercício, ou seja, você não conseguir ter uma boa performance, com isso, menos ganho de hipertrofia, ganho de resistência e ganho de força. Então, o ajuste é muito importante. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu ensino como você consegue ajustar todas as máquinas da academia. Eu uso alguns conceitos que servem para todas as máquinas, e nesse vídeo eu mostro as principais, que o pessoal tem mais dúvida, mas que mesmo as máquinas que não estão no vídeo, você vai conseguir ajustar. Muito bem. Uma outra coisa importantíssima é a execução perfeita. Mais vale você pegar uma carga menor e executar perfeitamente, né? Seja a postura, o movimento, o grau de inclinação, enfim, todos os detalhes, né? Do que você pegar uma carga maior, que você não está preparado ainda para aquela carga, e você não ter essa execução perfeita. Vai causar a mesma coisa. Possivelmente lesões e menores de ganho de hipertrofia e força. Uma outra coisa muito importante é a amplitude de movimento. Então, muitas pessoas fazem amplitude baixa, ou seja, nos exercícios, na grande maioria, tá? Não são todos, mas vamos botar 95%, você tem que trabalhar com amplitude máxima, ou seja, na fase concêntrica, nesse caso, dando o exemplo que eu estou fazendo uma rosca direta, eu devo fazer, não vou fazer mais senão vou rodar a camisa, tá aprendendo aqui, né? Eu vou fazer o máximo da fase concêntrica, e na fase excêntrica eu vou alongar o membro o máximo possível. Com isso você vai ter uma performance muito melhor, né? Uma outra coisa que a grande maioria das pessoas negligencia nas academias é a cadência de movimento. O que seria a cadência? É o tempo que você leva para fazer tanto a fase concêntrica como excêntrica. Então, se você faz em meio segundo na concêntrica e meio na excêntrica, é uma cadência muito ruim, tá? Uma cadência boa é a partir de 1 segundo na concêntrica, 2 na excêntrica. E dependendo do objetivo, da estratégia de treino, essa cadência pode ser até maior, tá? 2 na concêntrica, 3 na excêntrica e assim por diante. Para quem já é intermediário ou de intermediário para avançado, e principalmente avançado, é muito bom, pelo menos nas últimas séries, tá? Você treinar até a falha. O que é treinar até a falha? É quando o músculo não é capaz mais de produzir força a ponto de você completar o movimento. Se você para o movimento antes de você completar o final da fase concêntrica, é porque você chegou na falha. E isso vai fazer total diferença. Que a gente entra na questão da intensidade de treino. Então, as variáveis de treinamento são frequência, volume, intensidade, que é o que eu estou falando agora, e densidade. Que eu já vou estar falando de densidade agora também. Densidade é o intervalo de descanso entre as séries. Dependendo do objetivo, você tem que, se é um praticante iniciante, intermediário avançado, você tem que dar 30 segundos, 1 minuto e meio, vai depender de alguns fatores, tá? Mas o que você não pode fazer? Suponhamos que o seu personal trainer, enfim, ou alguns vídeos que você viu aqui no meu canal, você aprendeu que para você, de acordo com o seu nível, você tem que dar 1 minuto de descanso. Se você começa a mexer no celular, ou conversa com um amiguinho, ou você distrai vendo o pessoal treinando, enfim, e a partir daí você descansa 2, 3 minutos, isso vai interferir muito nos seus ganhos, seja qual for, resistência, hipertrofia e força. Então, você tem que respeitar esse intervalo de descanso, seja ele 30 segundos, 1 minuto ou 1 minuto e 30. Uma outra coisa importante é o volume semanal, que entra no que eu havia falado no começo, né? Menos é mais. Então, muitas vezes a pessoa acaba querendo fazer 4 exercícios para um grupamento muscular, vamos supor, peitoral, e ela faz 4 exercícios, aí dá um total de 16 séries. Sendo que para aquela pessoa, ela deveria fazer no máximo 8 séries. Ela ainda não está preparada para ter todo esse volume. E aí, quando ela faz um volume muito maior
do que ela deveria, pode ocorrer que, mais uma vez, tenha lesões e, em vez de ganhar massa muscular, que tendo isso como objetivo, por exemplo, ela pode acabar perdendo massa muscular. Olha só que legal, que horrível, né? Em vez de ela, pelo menos, manter a massa muscular, não. Muito pelo contrário, ela perde. Então, se você exagera no volume de treino semanal, você tende a colher esses frutos horríveis. E tem uma outra coisa que pode acontecer também com você, que é bem comum, que se chama overtraining, que é quando você tem uma grande fadiga, seja periférica, ou seja, no bíceps, por exemplo, né? Você fez, de repente, com excesso no treino de bíceps, ou pode ser uma fadiga global, ou seja, que é o corpo inteiro, que também é conhecido como fadiga neural, que é aquele cansaço que você mal consegue acordar, trabalhar, você tem dificuldade para tudo, qualquer atividade do dia a dia, né? Você tem muita dificuldade, e esse overtraining, obviamente, é ainda pior. Então, você vê que com uma coisa errada que você praticar, você pode ter três malefícios. Então, devemos ter bastante atenção com relação a isso. Uma dúvida que as pessoas têm é quando aumentar a carga. Então, é muito simples. Se você tem que fazer, por exemplo, 12 repetições em uma série, se você chega na 12ª e está muito fácil, e você fala, vou fazer mais umas 5, 6. E aí você faz, vamos por 18, 20 repetições, é porque a carga está muito leve. Agora eu vou dar um exemplo inverso. Você tem que fazer 12 repetições, mas você faz a 7ª, 8ª e não aguenta mais fazer. Você para na 7ª, 8ª, por exemplo. É porque a carga está muito pesada. Então, se você estiver fazendo 20 repetições, sendo que era para fazer 12, você tem que diminuir a carga. E se você estiver fazendo 7, 8 repetições, sendo que era para fazer 12, você tem que diminuir a carga. Então, você tem que fazer o número de repetições próximo de 12, não necessariamente. Então, vamos supor, Dan, consegui fazer 13 ou 14. Ok, não precisa ainda de aumentar a carga. Consegui fazer 11, não chegou a 12. Ok, mantém a carga. Agora, se o número está muito abaixo, igual eu dei exemplo de 7, 8, de repente 9 repetições, aí é porque a carga está pesada. Se você faz 15, 16 ou mais, a carga está muito leve. Então, você deve ajustar a carga de acordo com o número de repetições. Técnicas avançadas de treino. Existe um total de 34, até agora onde eu computei, de técnicas avançadas. Eu, inclusive, tenho uma série de vídeos que se chama Série Técnicas Avançadas de Treino. Já tem um total de 20 no canal, tá? Tá tudo separado por playlist. Você vai lá na playlist Técnicas Avançadas, você vai achar a técnica que mais se adequa a você, seja iniciante, intermediário ou avançado, seja com objetivo maior de força, resistência ou hipertrofia. E por que eu estou falando de técnica avançada? Uma técnica sensacional que eu passo, inclusive, para iniciante, principalmente aquele aluno que não gosta de academia, ou seja, a maioria, são técnicas, não é apenas uma, tá? São cerca de, se eu não me engano, umas 5 ou 6 técnicas, em que você consegue completar o seu treino 30, 40, 50% do tempo mais rápido. Um treino que você levaria 1 hora, você faz em 40 minutos, 30 minutos. Então, é uma técnica maravilhosa para você ter o mesmo de performance, tá? Em 40% ou menos que isso. Então, é sensacional, imagina. Você tem um volume X para fazer com relação a séries, exercícios, que com certeza ele vai levar 1 hora, mas se você aplicar uma dessas 5, 6 técnicas avançadas, você vai conseguir reduzir bastante o tempo do treino. Então, realmente é sensacional. Uma outra coisa legal é o foco interno e externo. Essa é uma dica um pouco mais avançada, tá? Essa dica geralmente eu dou mais para quem está de intermediário para avançado ou quem é avançado. Quando você está fazendo a série, está fazendo o exercício e você foca na musculatura que você está ativando, seja o foco através do olhar, ou seja, estou fazendo uma rosca direta, estou olhando meu bíceps, tá? Isso é comprovado segundo a ciência, que você consegue gerar mais estímulo, consequentemente, esse mais estímulo se produz em aumento de força e hipertrofia. Tem alguns músculos que nós não conseguimos observá-los ao treinar, por exemplo, o dorsal. Nesse caso,
você vai ter que usar uma técnica que se chama conexão mente-músculo. Ou seja, você não vai conseguir olhar para o músculo, obviamente, mas você vai pensar nele, você vai jogar todo o foco na sua musculatura. Com isso, você consegue ter uma ativação maior também, principalmente musculatura dorsal, que é realmente muito difícil de você ativar, tá? Os músculos mais difíceis de você obter hipertrofia no corpo humano, dos treináveis, né, na academia, é o dorsal e também a panturrilha. Então, quanto mais técnica você usar, mais a conexão mente-músculo, né? Ou seja, o foco externo, você olhando para a musculatura, quando o músculo, quando você conseguir olhar esse determinado músculo, o melhor resultado você vai ter. E no caso de dorsal e panturrilha, você consegue fazer com essa conexão mente-músculo, ativar a musculatura cada vez mais. Bom, para finalizar essa questão de alta performance, já vou passar um treino bem simples para vocês entenderem e poderem já iniciar na academia sem erro, tá? Se você está começando agora, o melhor treino que tem é o full body. O full body é todo o corpo, full body. Então você vai fazer apenas um exercício para cada agrupamento muscular. Um para a parte anterior da coxa, um para a parte posterior, um para peitoral, um para dorsal. Se você tiver um pouco mais de tempo, você também pode estar fazendo um exercício para bíceps e um para tríceps. Então, com apenas um treino, você consegue treinar o corpo inteiro, tá? Iniciante, essa é a melhor divisão que tem, porque o iniciante não está preparado para, em um dia, fazer 3 exercícios de peitoral, por exemplo, e 2 de tríceps, né? Então, com o full body, você consegue trabalhar um pouquinho para a musculatura, você vai desenvolvendo a cada treino, né? E aí você consegue obter um descanso bacana, né? Porque você, como você vai ter pouco volume, né? Ou seja, um exercício para aquele músculo, 2 ou no máximo 3 séries, então você pode treinar todo dia ou dia sim, dia não. E aí vai dependendo do nível que você está como aluno, tá? Se você está num nível um pouco mais intermediário, você pode continuar fazendo full body, só que aí, em vez de fazer, vamos supor, 2, 3 séries, você pode fazer 4, 5 séries ou fazer 2 exercícios de 3 séries. E a ordem dos exercícios, no caso do full body, uma ordem bem bacana para iniciante, você começa com um exercício para a porção superior do corpo, né? Na sequência, você faz um para a porção inferior, ou vice-versa, tá? Você pode também começar com o inferior e depois fazer para a superior. Porque aí você dá o descanso, né? Enquanto você está fazendo um exercício para peitoral, você vai levar mais ou menos 1 minuto para fazer a série. Até ajustar o aparelho, até mais que isso, 1 minuto e meio. E aí nisso você faz um exercício para quadríceps, por exemplo, agachamento. Quando você for voltar no exercício para fazer dorsal, por exemplo, ou até mesmo mais uma série de peitoral, você já vai ter descansado bastante. Então, essa é uma divisão de treino muito legal, uma forma de você poder extrair o máximo do exercício sem fadigar tanta musculatura. Ou seja, você vai estar dando descanso, seja para a porção inferior do seu corpo ou para a porção inferior. Complementando o que o Dan falou sobre alta performance, indo para a questão emocional, é muito natural que a gente, por conta de crenças que a gente tem, eu não nasci para isso, eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada certo, a gente sinta uma frustração muito grande. Se um dia a gente falhar de não conseguir ir na academia ou não seguir a dieta direitinho, é importante a gente aprender a lidar com a frustração. Por quê? É só um dia. Se permita errar, se acolher e decida, amanhã eu volto. É só um dia. Se a gente olhar 365 dias no ano, a gente não vai ser perfeito todos os dias. E cada dia a gente é uma pessoa diferente. Então, mesmo no volume de treino, né, eu percebo que quando eu vou lá na academia, tem dia que eu consigo fazer numa determinada carga, tá legal. No dia seguinte, eu volto lá e tenho que reduzir. Eu falo, nossa, eu fiquei mais fraca. Não, é porque cada dia que a gente acorda, a gente é um ser humano.
diferente. Essa é a beleza do ser humano. Então é a gente respeitar os nossos limites, é a gente se respeitar, aprender a lidar com a frustração e não chutar o balde, falar assim, quer saber, não nasci para isso, vou desistir, isso não é para mim. Não, é para todos. Todos nós merecemos uma vida mais leve, mais realizadora, mais empoderada, com muito mais qualidade de vida. E sem saúde, a gente não pode ter qualidade de vida. Quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde física, mental, emocional, espiritual, porque nós somos o todo, né? Corpo são, mente sã, é isso, Dan? Sim. Então, é isso.